O ar no 42º andar do Titan Tower era rarefeito, caro e estéril. Cheirava a sucesso, a carpete novo e a um tipo de ambição tão afiada que podia cortar. Naquele império de vidro e aço, cada pessoa era uma peça em um tabuleiro de xadrez invisível, movida por mãos poderosas, em salas de reunião onde o destino de milhares era decidido com o clique de uma caneta de ouro. E no centro desse universo reinava um sol de fúria e de poder chamado Dr. Renato Amaral. Como diretor de operações da Inova Corp, uma das maiores empresas de tecnologia do país, Renato não apenas comandava, ele dominava. Aos 50 anos, com um terno que custava mais do que um carro popular e um olhar que podia congelar o café na xícara de um subordinado, ele era a personificação do poder corporativo em sua forma mais brutal. Longe desse Olimpo de executivos, no subsolo do mesmo prédio, em uma sala sem janelas e com a iluminação amarelada de lâmpadas fluorescentes que zumbiam incessantemente, existia um mundo completamente diferente. Era o arquivo morto, um labirinto de estantes de metal que iam do chão ao teto, abarrotadas de caixas de papelão idênticas. Ali, o ar não cheirava a sucesso, mas a poeira, a papel velho e a tempo. E naquele reino silencioso de histórias esquecidas, o guardião, o bibliotecário de memórias corporativas, era Arthur. Arthur tinha 62 anos, um homem de ombros um pouco curvados, de óculos de aros finos que viviam escorregando pelo nariz e de um cabelo branco e ralo que ele penteava cuidadosamente para o lado. Ele trabalhava na Inova Corp há 35 anos. Começou como contínuo, viu a empresa crescer de uma pequena startup para o monstro que era hoje, e com o tempo foi discretamente movido para o subsolo, um lugar onde sua lealdade silenciosa e sua memória prodigiosa eram úteis, mas sua presença envelhecida não ofuscava a imagem jovem e dinâmica que a empresa queria projetar. Para os jovens executivos que às vezes desciam ao seu domínio, com seus smartphones e sua pressa, Arthur era praticamente invisível, uma relíquia, como as caixas que ele guardava. Eles pediam um documento de 5, 10, 15 anos atrás, e Arthur, sem consultar nenhum computador, apenas fechava os olhos por um segundo, acessava o arquivo impecável em sua própria mente e caminhava diretamente para a estante correta, corredor C, prateleira 4, caixa 72. Ele era mais eficiente que qualquer sistema digital, mas ninguém nunca pareceu notar ou se importar. Ele era apenas o velhinho do arquivo. Mas Arthur não se importava. Ele gostava do silêncio, gostava da ordem, encontrava uma paz profunda em seu trabalho meticuloso. Cada caixa que ele arrumava, cada documento que ele catalogava, era um pequeno ato de colocar o caos do mundo em seu devido lugar. Sua vida era simples. Morava em uma casinha no subúrbio, cuidava de sua esposa, Helena, que tinha uma saúde frágil, e sonhava com a aposentadoria que chegaria em 3 anos. Uma aposentadoria modesta, mas merecida, que lhes permitiria cuidar do pequeno jardim e ver os netos crescerem. 35 anos de serviço impecável. Nenhuma falta, nenhum atraso, nenhuma advertência. Ele era o funcionário perfeito, o fantasma leal que mantinha os esqueletos da empresa devidamente guardados. Naquela terça-feira, a rotina foi quebrada. O telefone em sua mesa, um aparelho antigo de cor creme que raramente tocava, soou estridente, quebrando o silêncio sagrado do arquivo. Era uma chamada do 42º andar. A voz era fria e apressada, a da secretária pessoal do Dr. Renato Amaral. Arthur, aqui é a Cíntia da presidência. O Dr. Amaral precisa de um documento. Urgente. É o contrato original da fusão com a DataSys. Ano de 2008. Ele precisa do documento físico. Agora. Claro, Cíntia. Corredor G, prateleira 2, caixa 104. Levo em 5 minutos, respondeu Arthur, sua mente já visualizando o local exato. Não é para trazer. O Dr. Amaral quer que você o encontre pessoalmente na sala de reuniões Diamante. E ele disse
para você levar também o envelope de pagamento de bônus, que foi entregue aí por engano esta manhã, o do diretor financeiro. Parece que o mensageiro errou o andar. Arthur olhou para a sua mesa. Ali estava, um envelope pardo, grande, lacrado, com o nome Sr. Cláudio Guedes, diretor financeiro, escrito em letras maiúsculas. O mensageiro o deixara ali havia uma hora, e Arthur já tinha ligado 2 vezes para o departamento financeiro para avisar do engano, mas ninguém atendera. Sim, está aqui. Levarei os 2, disse Arthur. Ótimo. E Arthur, seja rápido. O Dr. Amaral odeia esperar. A ligação caiu. Com a caixa do contrato debaixo de um braço e o envelope pardo na outra mão, Arthur subiu no elevador de serviço. Era uma viagem que ele raramente fazia, uma ascensão do passado para o presente. Ao sair no 42º andar, o contraste o atingiu como sempre. As paredes de vidro, a vista deslumbrante da cidade, o som abafado dos teclados e das conversas importantes. Ele se sentiu como um peixe fora d'água, um fantasma de flanela cinza em um mundo de seda e de aço escovado. Ele encontrou a sala Diamante. A porta de vidro estava entreaberta. Lá dentro, o Dr. Renato Amaral estava de pé, de costas, falando ao celular. A voz um rosnado baixo e controlado. Arthur hesitou por um momento, sem querer interromper. Ele ficou parado no corredor, esperando. Foi então que ele notou algo. Um detalhe pequeno, quase insignificante. O lacre do envelope pardo em sua mão. Era um lacre de cera vermelha, com o símbolo da empresa. E bem no canto do lacre havia uma pequena bolha de ar, uma imperfeição minúscula, como se o selo tivesse sido aplicado com pressa. Arthur, um homem de detalhes, um homem cuja vida era dedicada a encontrar pequenas imperfeições e a corrigi-las, apenas registrou a informação em sua mente como fazia com tudo. Finalmente, o Dr. Amaral desligou o telefone e se virou. Seu olhar fuzilou Arthur. Até que, enfim, pensei que tivesse se aposentado no caminho para cá. Onde estão os documentos? Aqui, Dr. Amaral, disse Arthur, a voz baixa, estendendo a caixa e o envelope. O contrato da Data Sys e o envelope do Dr. Cláudio. Renato pegou a caixa e a jogou sobre a mesa de reuniões sem nem olhar. Mas ele pegou o envelope com um cuidado diferente. Ele o virou, olhou o lacre e, por um segundo, seus olhos se estreitaram. Ele então ergueu o olhar para Arthur. E havia algo em seus olhos que fez um calafrio percorrer a espinha do velho arquivista. Obrigado, Arthur. Agora volte para o seu buraco, disse ele, com um aceno de desprezo. Arthur se virou e foi embora, aliviado por escapar daquela presença opressora. Ele voltou para o silêncio reconfortante de seu subsolo e o resto do dia passou sem incidentes. Ele esqueceu o olhar estranho do chefe, a pequena bolha no lacre. Esqueceu tudo. Até a manhã seguinte. Foi pouco depois das 9 da manhã que o inferno desabou. Arthur estava catalogando uma nova remessa de caixas quando as portas de metal do arquivo se abriram com um estrondo. Eram 2 seguranças da empresa, homens grandes e de rostos impassíveis. E entre eles, com o rosto transformado em uma máscara de fúria justa, estava o Dr. Renato Amaral. Ali está ele! Gritou Renato apontando um dedo acusador para Arthur. É ele! O ladrão! Arthur ficou paralisado, o coração disparando no peito. Ladrão? Do que ele estava falando? Os seguranças se aproximaram e ficaram um de cada lado de Arthur, como 2 abutres esperando a carniça. Dr. Amaral, eu não estou entendendo, gaguejou Arthur. Não se faça de sonso, seu velho inútil, rosnou Renato, aproximando-se até ficar a centímetros do rosto de Arthur. O cheiro de sua colônia cara era sufocante. O envelope de bônus do nosso diretor financeiro, que você, convenientemente, foi o último a tocar. Aquele que você me entregou ontem. O pânico começou a tomar conta de Arthur. Mas eu o entreguei lacrado. Lacrado? Que bela piada, disse Renato com uma risada cruel. Nós temos especialistas, Arthur. Eles analisaram o envelope. O lacre foi violado. Abertura a vapor. Uma técnica antiga, coisa da sua época. Foi aberto, o conteúdo foi retirado e depois foi fechado novamente com uma perfeição quase criminosa, mas não perfeita o suficiente.
Ele fez um sinal para um dos seguranças, que entregou a Arthur o envelope pardo, agora dentro de um saco plástico de evidências. Sabe o que tinha aí dentro, Arthur? 20 mil reais, em dinheiro. O bônus de desempenho do Dr. Cláudio. E sabe o que encontramos quando ele abriu o envelope na minha frente? Nada, apenas um monte de papel em branco. O dinheiro sumiu e você foi a única pessoa, além de mim e do diretor, a ter acesso a ele. Que coincidência, não? O mundo de Arthur começou a girar. 20 mil reais. Ele nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Mas, eu juro, eu nunca abriria. Por que eu faria isso? Depois de 35 anos. Por quê? Porque você é um velho decrépito prestes a se aposentar com uma mixaria, gritou Renato, sua voz ecoando pelas estantes de metal. Você viu a oportunidade de encher os bolsos uma última vez. Achou que ninguém ia notar. Achou que podia roubar esta empresa e sair impune. A essa altura, outros funcionários, atraídos pela gritaria, começaram a se juntar na porta do arquivo. Rostos curiosos, chocados, sussurrando uns com os outros. Arthur estava sendo humilhado publicamente, sua reputação de 35 anos sendo destruída em segundos. Revistem a mesa dele e a casa. Quero cada centavo de volta, ordenou Renato. Os seguranças, com uma brutalidade desnecessária, começaram a virar a mesa de Arthur de cabeça para baixo. Gavetas foram arrancadas, papéis voaram pelo ar. Eles abriram sua mochila surrada, onde ele guardava seu almoço e um livro de palavras cruzadas. Eles não encontraram nada. O dinheiro não está aqui, disse um dos seguranças. É claro que não está. Ele não é tão estúpido, retrucou Renato. Ele já deve ter escondido em casa, mas nós vamos encontrar. Você está demitido, Arthur, por justa causa, e pode ter certeza de que eu vou garantir pessoalmente que você não apenas perca todos os seus direitos, mas que também apodreça na cadeia por roubo. As palavras demitido e cadeia atingiram Arthur com a força de um trem. 35 anos de lealdade, apagados. Sua aposentadoria, destruída. Sua honra, feita em pedaços. Ele olhou para os rostos na porta. Viu pena em alguns, mas viu desprezo e até um certo prazer em outros. Ele era o bode expiatório perfeito, o velho, o invisível. Levem-no daqui, ordenou Renato, e garantam que ele não toque em mais nada. Ele é um criminoso. Enquanto os seguranças o agarravam pelos braços para escoltá-lo para fora do prédio, humilhado, passando por um corredor de olhares acusadores, Arthur sentiu uma onda de desespero tão profunda que quase o afogou. Sua vida acabou. Tudo pelo que ele trabalhou foi reduzido a cinzas. Mas em meio ao pânico e à dor, uma pequena imagem brilhou em sua mente. A imagem do lacre de cera vermelha, a pequena bolha de ar, a imperfeição. E então ele se lembrou do olhar do Dr. Amaral quando ele pegou o envelope. O jeito que seus olhos se estreitaram. Por que ele olharia para o lacre daquele jeito se não soubesse que algo estava errado? E uma pergunta pequena e terrível começou a se formar no meio do caos em sua cabeça. Se o ladrão foi tão cuidadoso para fechar o envelope com perfeição, por que ele deixaria para trás uma pista tão óbvia como o papel em branco? Por que não colocar algumas notas de baixo valor ou qualquer outra coisa para fazer peso? O papel em branco não era um roubo, era uma mensagem. E, de repente, Arthur teve a assustadora sensação de que ele não era o alvo principal daquele crime. Ele era apenas a arma. A verdadeira vítima e o verdadeiro culpado estavam em outro lugar naquele prédio. Quem aqui já foi acusado de algo que não fez? Aquela sensação terrível de impotência, de ver sua palavra ser esmagada pela de alguém mais poderoso. É uma batalha que parece perdida antes mesmo de começar. Se você já sentiu o gosto amargo da injustiça, ou conhece alguém que passou por isso, deixe aqui nos comentários. A verdade sempre aparece, porque às vezes acreditar nisso é a única coisa que nos resta. E para o Arthur, essa crença pode ser a única ferramenta que ele tem para desenterrar um segredo que vai muito além
de um simples envelope de dinheiro. A caminhada de Arthur para fora do Titan Tower foi a mais longa de sua vida. Cada passo sobre o mármore polido do lobby era uma pequena tortura. Ele sentia centenas de olhos em suas costas, os sussurros o seguindo como uma nuvem de vespas. Eram os rostos de pessoas que ele via todos os dias há 10, 20, 30 anos. Pessoas para quem ele segurava o elevador, com quem trocava um bom dia educado. Agora, em seus olhos, ele via uma mistura tóxica de pena, curiosidade mórbida e, pior de tudo, um certo alívio por não serem eles no lugar dele. Ele era o sacrifício do dia, o exemplo que o Dr. Amaral fez questão de exibir para manter o rebanho na linha. O segurança o acompanhou até a porta giratória, um gesto final que não era de proteção, mas de expulsão, garantindo que o lixo fosse devidamente colocado para fora. Quando o ar úmido e barulhento da cidade o atingiu, foi como acordar de um pesadelo para encontrar outro ainda pior. O mundo que ele deixara naquela manhã, um mundo de rotina e de previsibilidade, não existia mais. Ele era agora um homem de 62 anos, desempregado, acusado de roubo, com sua reputação de uma vida inteira transformada em pó. Ele caminhou mecanicamente até o ponto de ônibus, um trajeto que seus pés conheciam de cor, mas que sua mente não registrava. O ônibus chegou, lotado como sempre, e ele se sentou em um assento na janela, o rosto virado para o vidro, não para ver a cidade passar, mas para que ninguém pudesse ver as lágrimas silenciosas que começavam a queimar em seus olhos. Durante o trajeto de 1 hora até sua casa, o choque inicial começou a ceder, dando lugar não à raiva ou ao desespero, mas a algo que era muito mais natural para Arthur: a análise. Sua mente de arquivista, treinada para encontrar padrões, para detectar inconsistências, começou a trabalhar, não por vontade própria, mas por instinto de sobrevivência. Ele rebobinava a fita dos acontecimentos, quadro a quadro, e as peças não se encaixavam. Primeiro, o dinheiro, R$ 20.000, em espécie. Por que uma empresa de alta tecnologia, como a Innova Corp, pagaria um bônus de alto valor em dinheiro vivo? Era arriscado, antiquado e, acima de tudo, não deixava rastros. Pagamentos daquela magnitude eram feitos por transferência bancária, documentados, declarados. Dinheiro em um envelope pardo era algo saído de um filme de gangster, não de uma sala de diretoria. Segundo, o crime em si. O envelope foi, segundo o Dr. Amaral, aberto com vapor e recelado com perfeição. Isso sugeria um ladrão cuidadoso, meticuloso. Então, por que diabos um ladrão tão cuidadoso deixaria para trás o envelope vazio, recheado apenas com papel em branco? Seria um convite para uma investigação imediata. Um ladrão inteligente teria dado um sumiço no envelope original ou o teria enchido com notas de baixo valor para ganhar tempo até que o roubo fosse descoberto. Deixar papel em branco não era um roubo, era uma declaração. Era como deixar um cartão de visitas. Terceiro, e mais perturbador, a reação do Dr. Amaral foi rápida demais, teatral demais. Ele não convocou Arthur para uma sala privada, não iniciou uma investigação discreta. Ele desceu ao subsolo com seguranças gritando "ladrão", antes mesmo de fazer uma única pergunta. Ele já tinha a narrativa pronta, o culpado escolhido. Era uma performance e Arthur era o ator principal, mesmo sem conhecer o roteiro. E aquele olhar que Renato lhe dera quando pegou o envelope no dia anterior. Não era um olhar de suspeita, era um olhar de confirmação, como se ele estivesse verificando se a peça armada estava no lugar certo para o show do dia seguinte. O ônibus parou em seu ponto final. Arthur desceu, as pernas pesadas. Quanto mais ele pensava, mais uma verdade terrível se cristalizava em sua mente. Ele não havia sido vítima de um roubo. Ele havia sido usado como a arma de um crime muito mais complexo, uma peça descartável em um jogo que acontecia nos andares superiores, muito acima de sua cabeça. O maior desafio, no entanto, ainda estava por vir. Ele parou em frente ao portão de sua pequena e arrumada casa. Atrás daquela porta estava Helena, sua esposa há 40 anos.
Helena, com seu sorriso gentil, seus cabelos prateados e seu coração que, segundo os médicos, operava com a metade da força que deveria. A notícia de sua demissão, da acusação de roubo, da perda de sua aposentadoria, isso poderia literalmente quebrar seu coração. Como ele poderia contar a ela? Como poderia trazer a brutalidade daquele mundo corporativo para dentro do santuário de paz que eles construíram juntos? Ele respirou fundo e entrou. Helena estava na cozinha, preparando um chá, o cheiro de camomila e de canela pairando no ar. Ela se virou e sorriu ao vê-lo. Arthur, que surpresa! Chegou mais cedo hoje. Aconteceu alguma coisa? Seu sorriso morreu no instante em que ela viu o rosto dele. Em 40 anos, ela aprendeu a ler cada linha de expressão, cada sombra em seus olhos. Ela largou o bule e se aproximou, a preocupação tomando conta de suas feições. Meu Deus, Arthur, o que foi? Ele não conseguiu mais segurar. A barragem de autocontrole que o manteve de pé durante todo o dia se rompeu. Ele desabou em uma cadeira da cozinha e, com a cabeça entre as mãos, contou tudo. A voz saía falha, quebrada, enquanto ele narrava a humilhação, a acusação, a demissão. A cada palavra, ele se sentia menor, mais fracassado. Ele estava confessando não um crime, mas sua própria destruição. Quando terminou, ele não ousou olhar para ela, esperando ver a decepção, o medo, a acusação nos olhos dela também. Em vez disso, ele sentiu as mãos dela quentes e um pouco trêmulas em seus ombros. Ele ergueu o olhar. Helena estava chorando, sim, mas não havia medo em seus olhos. Havia uma fúria protetora, a fúria de uma leoa defendendo seu companheiro. Eles não fizeram isso. Ela sussurrou, a voz cheia de uma força inesperada. Aqueles monstros, aqueles homens pequenos e cruéis. Ela se ajoelhou à sua frente e segurou seu rosto entre as mãos. Olhe para mim, Arthur. Olhe para mim. Eu conheço você. Eu conheço o homem com quem me casei há 40 anos. O homem que devolveu uma carteira cheia de dinheiro que encontrou na rua. O homem que trabalha até mais tarde para consertar um erro de catalogação de 10 anos atrás que ninguém jamais notaria. Você é o homem mais honesto que eu conheço. Você não fez isso. A fé inabalável dela foi a primeira gota de água no deserto de seu desespero. Mas Helena, eles destruíram tudo. A aposentadoria, nosso nome. Eles destruíram um emprego, corrigiu ela, a voz firme. Eles mancharam um nome que eles nem conhecem, mas eles não destruíram você. Eles não destruíram a nossa vida. Nós temos um ao outro e nós vamos lutar. Você vai lutar. Você não vai deixar que eles vençam. As palavras dela foram como uma injeção de adrenalina em sua alma cansada. Ela estava certa. Render-se seria dar a eles a vitória final. Render-se seria admitir uma culpa que não era sua. Naquela noite, depois que Helena, exausta pela emoção, finalmente adormeceu, Arthur se sentou na sala de estar escura. A casa estava silenciosa, mas sua mente era uma colmeia de atividade. O que sua esposa disse era verdade. Ele precisava lutar. Mas como? Ele não tinha o dinheiro do barão para contratar um advogado tubarão. Suas economias mal dariam para pagar as contas e os remédios de Helena por alguns meses. Entrar na justiça contra a Inova Corp seria como uma formiga declarando guerra a um elefante. Ele precisava de outra arma, e ele percebeu que talvez ele tivesse uma arma que ele construiu ao longo de 35 anos sem sequer se dar conta. Ele não era um executivo com contatos poderosos, mas ele era o guardião dos segredos. Quantas vezes, ao longo das décadas, um jovem funcionário desesperado não desceu ao arquivo, com medo de ser demitido por ter perdido um documento crucial? E quantas vezes ele, Arthur, com sua calma e sua memória, não encontrou o papel perdido em questão de minutos, salvando a pele daquele funcionário? Ele nunca pediu nada em troca. Um obrigado era o suficiente. Ele havia passado a vida prestando pequenos favores, sendo o porto seguro invisível para centenas de pessoas que passaram por aquela empresa. Ele havia criado, sem querer, uma rede de pequenas dívidas de gratidão. Sua mente começou a trabalhar, a catalogar pessoas, favores, departamentos. E então um nome se destacou.
Beatriz, uma jovem quieta e brilhante do Departamento de Tecnologia da Informação. Ele se lembrava dela perfeitamente. Cerca de 3 anos atrás, ela aparecera em seu arquivo, à beira de um ataque de pânico. Um de seus chefes, um homem notoriamente difícil, a acusara de ter perdido o backup físico de um projeto importantíssimo. A demissão dela era certa. Arthur, lembrando-se de ter visto uma caixa com uma etiqueta estranha, passou 1 hora com ela e juntos encontraram os discos, catalogados erroneamente com o nome de outro projeto. Beatriz chorou de alívio e o abraçou. Seu Arthur, eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por mim. Eu lhe devo uma grande. Beatriz, a menina da TI. Ela não tinha poder político, mas ela tinha um poder diferente. Ela tinha acesso a AOS servidores, AOS registros de e-mail, AOS logs de acesso dos crachás, as gravações das câmeras de segurança. Ela tinha as chaves do castelo digital da Inova Corp. Ela era a sua única chance. Arthur se levantou e foi até uma pequena caixa de sapatos onde guardava cartões antigos. Ele procurou com os dedos trêmulos. Sim, ali estava. Um cartão de Natal que Beatriz lhe dera no ano seguinte ao incidente, com uma pequena mensagem de agradecimento e no verso seu número de celular pessoal para qualquer emergência. Ele pegou seu telefone. A tela iluminou seu rosto na escuridão. Discar aquele número era um passo sem volta. Era declarar uma guerra silenciosa contra uma das maiores empresas do país. Era arriscar não apenas a si mesmo, mas também a jovem Beatriz, que não tinha nada a ver com aquela história. Por um longo momento, ele hesitou, o peso da decisão esmagando-o. Mas então, a imagem do rosto de Helena, cheio de uma fé inabalável, veio à sua mente. Ele respirou fundo. Ele não estava mais lutando apenas por sua honra. Estava lutando pela mulher que amava. A escolha estava feita. Com o dedo trêmulo, ele apertou o botão de discar. 35 anos de lealdade apagados em 5 minutos. Quem aqui já sentiu que a sua dedicação no trabalho foi completamente ignorada ou descartada na primeira dificuldade? É uma sensação terrível de ser apenas um número, uma peça substituível. Escreva nos comentários: eu sou mais que um número. Se você acredita que a lealdade e a humanidade de uma pessoa deveriam valer mais do que qualquer planilha de lucros e perdas. Arthur decidiu provar exatamente isso. E a ligação que ele está prestes a fazer pode ser o começo de um terremoto que vai abalar o Titan Tower até suas fundações. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes na escuridão da sala de estar. Cada toque era uma batida no coração de Arthur. Um som que parecia alto o suficiente para acordar a vizinhança inteira. Ele estava prestes a desligar, a sucumbir ao medo de que estava cometendo um erro terrível, arrastando uma jovem inocente para a sua desgraça. Mas então, uma voz sonolenta e confusa atendeu. Alô? Quem é? Beatriz, é o Arthur, do arquivo. Me perdoe por ligar a esta hora. Eu sei que é tarde, mas... Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, carregado de choque e provavelmente de medo. Arthur podia imaginá-la do outro lado, sentada na cama, os olhos arregalados, o cérebro tentando processar por que o homem que era o assunto proibido do escritório, o ladrão, estava ligando para o seu celular pessoal no meio da noite. Seu Arthur? A voz dela era um sussurro. Como o senhor conseguiu o meu número? Você me deu há uns 2 anos, em um cartão de Natal, disse ele, a voz calma, tentando transmitir uma segurança que ele não sentia. Beatriz, eu sei que o que vou pedir é muito, e eu sei o que estão dizendo sobre mim na empresa. Eu só peço que você me escute por 1 minuto. Ele podia ouvi-la respirando do outro lado. Seu Arthur, eu sinto muito pelo que aconteceu, mas eu não posso me envolver. Eu tenho meu emprego, minha família. Se souberem que eu falei com o senhor, eu entendo, interrompeu ele gentilmente. Eu não estou pedindo para você se envolver. Estou pedindo para você me ajudar a provar a verdade. Beatriz, eu não roubei aquele dinheiro. Eu juro pela saúde da minha esposa, pela minha vida.
Fui usado. Armaram para mim. E eu acho que sei como provar, mas não consigo fazer isso sozinho. Ele fez uma pausa e então usou sua única cartada. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim cegamente. Só peço que se lembre do homem que a ajudou a encontrar aquela caixa de discos há 3 anos. O homem que ficou 1 hora a mais depois do expediente para que você não perdesse o seu emprego. Aquele homem, Beatriz. Aquele homem não é um ladrão. O apelo não foi uma cobrança, mas um lembrete de seu caráter. O silêncio do outro lado se estendeu por uma eternidade. Arthur esperou, o coração na boca. Ele ouviu um suspiro profundo. Onde? Disse ela, finalmente. Onde podemos nos encontrar? Não pode ser por telefone, e nem perto da empresa. Um alívio imenso, quente e poderoso percorreu o corpo de Arthur. Ele não estava mais sozinho. Na biblioteca municipal, no centro. Amanhã, na sua hora de almoço. Na seção de periódicos antigos. Ninguém nunca vai lá. Estarei lá, disse ela, e desligou. No dia seguinte, Arthur chegou à biblioteca meia hora mais cedo. O lugar era como uma versão maior e mais nobre de seu próprio arquivo. O mesmo cheiro de papel velho, o mesmo silêncio reverente. Ele se sentou em uma mesa de madeira escura nos fundos da seção de jornais, um labirinto de estantes altas, que criava um esconderijo perfeito. Ele parecia apenas mais um aposentado lendo notícias antigas. Quando Beatriz chegou, ela estava visivelmente nervosa. Olhava para os lados a cada passo, a bolsa apertada contra o peito. Ela usava um capuz que escondia parte de seu rosto. Seu Arthur, disse ela, sentando-se rapidamente à sua frente e falando em um sussurro. Isso é loucura. Se alguém me vir com o Senhor, ninguém vai nos ver. Obrigado por vir, Beatriz. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Eu tenho 15 minutos, disse ela ríspida, o medo a tornando dura. O que o senhor quer? Arthur, então, de forma calma e metódica, como se estivesse apresentando um relatório, expôs sua teoria. Ele falou sobre a anomalia do bônus em dinheiro, sobre a estupidez de deixar papel em branco como pista, sobre a performance teatral do Dr. Amaral. Os olhos de Beatriz, inicialmente assustados, começaram a mostrar um brilho de interesse, de intriga. Ela era uma analista de sistemas. A lógica de Arthur, a forma como ele decompôs o problema em variáveis, era uma linguagem que ela entendia. Então, o senhor acha que o Dr. Cláudio nunca foi a vítima? E que o Dr. Amaral armou tudo? Ela perguntou. Eu acho que a história é ainda mais complicada do que isso, disse Arthur. Mas para descobrir, eu preciso de dados, e só você pode consegui-los. Ele pegou um pequeno caderno e empurrou-o pela mesa. Nele havia uma lista. Primeiro, as câmeras de segurança. Eu preciso do vídeo do corredor do 42º andar, o que cobre a porta da sala diamante, do momento em que eu cheguei ontem, por volta das 3 da tarde, até o final do expediente. Beatriz engoliu em seco. Isso é difícil. Os arquivos de vídeo são pesados e o acesso é monitorado. Segundo, registros de e-mail e de telefone, do Dr. Amaral e do Dr. Cláudio, das últimas 48 horas. Não preciso do conteúdo, apenas dos metadados. Para quem eles ligaram, de quem receberam e-mails e em que horários. Estou procurando por comunicações anormais. Isso é quase impossível, seu Arthur. Viola todas as políticas de privacidade da empresa. Se eu for pega, terceiro. E eu sei que este é o mais perigoso, continuou Arthur, a voz firme. Eu preciso saber a origem daquele dinheiro. 20 mil reais em espécie. Foi um saque de uma conta da empresa? Existe algum registro, alguma ordem de pagamento para essa quantia em dinheiro vivo? E por último, o mensageiro. Preciso saber o trajeto dele, o registro de acesso do crachá dele no dia. Ele realmente cometeu um erro e foi parar no subsolo, ou ele foi instruído a ir até lá? Beatriz olhou para a lista, o rosto pálido. Seu Arthur, o que o senhor está me pedindo? Eu posso ser presa por isso. Eu sei, disse Arthur, e seus olhos encontraram os dela. Havia uma tristeza profunda, mas também uma força inabalável neles. E se você disser não, eu vou entender e nunca mais vou incomodá-la. Mas se eles puderam fazer isso comigo depois de 35 anos de serviço leal, eles podem fazer com qualquer um. Com você, com seus amigos.
Hoje sou eu o velho dispensável. Amanhã pode ser qualquer um que estiver no caminho deles. A única coisa que peço é que me ajude a encontrar a verdade. A verdade não pode ser ilegal. Beatriz ficou em silêncio por um longo minuto, o olhar perdido nas páginas amareladas de um jornal antigo sobre a mesa. A batalha interna era visível em seu rosto. O medo contra a consciência, a autopreservação contra a justiça. Finalmente, ela fechou os olhos, respirou fundo e empurrou o caderno de volta para Arthur. Decore essa lista, disse ela, a voz agora firme, a decisão tomada, e nunca mais a escreva em lugar nenhum. Não sei se consigo tudo, mas vou tentar. Não me ligue. Não venha mais aqui. Quando eu tiver alguma coisa, eu vou dar um jeito de entrar em contato. Ela se levantou e foi embora, sem olhar para trás, deixando Arthur sozinho, com uma mistura de esperança e de culpa. O resto da tarde e a noite foram uma tortura para Arthur. Ele tentou se ocupar com pequenas tarefas em casa, mas sua mente estava a quilômetros de distância, em um escritório de TI no 42º andar. Ele imaginava Beatriz em seu computador. Cada clique um risco, cada download uma aposta perigosa. Ele se sentia um general covarde, enviando um soldado solitário para uma missão suicida. Enquanto isso, na InovaCorp, Beatriz travava sua própria guerra silenciosa. Ela era boa no que fazia, muito boa. Ela sabia que um ataque frontal, AOS servidores, seria detectado em segundos. Ela precisava ser um fantasma. Para o vídeo, ela não fez um download direto. Em vez disso, ela iniciou um processo de diagnóstico de integridade de dados em um lote de arquivos de segurança antigos. Um procedimento de rotina que ninguém questionaria. E no meio de centenas de gigabytes de dados inúteis, ela escondeu o arquivo do corredor da sala diamante. Seria como encontrar uma agulha específica em um palheiro digital. Para os registros de e-mail, ela usou outra tática. Ela detectou um e-mail de phishing suspeito que parecia ter sido enviado para vários diretores. Sob o pretexto de investigar a ameaça, ela ganhou acesso temporário aos cabeçalhos de e-mail dos servidores, o que lhe permitiu ver o fluxo de mensagens sem precisar ler o conteúdo. Era uma brecha de segurança que ela mesma havia descoberto meses antes, mas nunca relatara, guardando-a para uma emergência. A emergência havia chegado. Ela trabalhou com o coração na boca. Seu chefe passou por sua mesa 2 vezes, e em ambas, ela teve que mudar rapidamente de tela para uma planilha de códigos sem sentido. O suor escorria por suas costas. Ela se sentia como uma espiã em um filme, mas o perigo era muito real. Por volta das 7 da noite, quando a maioria do escritório já havia ido embora, ela finalmente conseguiu isolar o arquivo de vídeo. Começou a assistir. Ela viu Arthur chegando, a figura curvada e humilde. Viu-o esperando no corredor. Viu-o entregando a caixa e o envelope para o Dr. Amaral. Viu-o saindo. Tudo exatamente como ele descreveu. Ela continuou assistindo, o tempo na gravação passando rapidamente. A porta da sala diamante permaneceu fechada. 1 minuto, 2, 5, 10 minutos se passaram. Arthur já estava longe. E então a porta se abriu. Mas não foi o Dr. Cláudio, a suposta vítima, quem entrou. Nem outra pessoa. Foi o próprio Dr. Renato Amaral quem saiu, sozinho, e em sua mão ele segurava o envelope pardo. Ele olhou para os 2 lados do corredor, como se estivesse verificando se alguém o observava, e então ele caminhou para a direita, saindo do campo de visão da câmera. O coração de Beatriz disparou. Isso já era estranho. Ela avançou o vídeo. 1 minuto, 2, 3 minutos se passaram. Então ela viu o Dr. Amaral voltando, vindo da mesma direção para onde tinha ido. Ele entrou novamente na sala diamante e fechou a porta. Mas havia uma diferença crucial. Em suas mãos, agora, não havia nada. Ele estava de mãos vazias. Beatriz sentiu um calafrio. Ela continuou a assistir. Mais 5 minutos se passaram. Então, a câmera registrou a chegada de outro homem ao corredor. O Dr. Cláudio Guedes, o diretor financeiro. Ele parecia relaxado. Bateu na porta da sala diamante e entrou. Beatriz pausou o vídeo, o rosto pálido sob a luz do monitor. Ela voltou à gravação, assistiu de novo e de novo. Não havia dúvida.
O Dr. Amaral esteve sozinho com o envelope por pelo menos 3 minutos, fora da sala de reuniões e fora da vista das câmeras. E ele voltou para a sala sem o envelope, antes mesmo que o Dr. Cláudio, o homem a quem o dinheiro se destinava, chegasse para a reunião. A história que Renato Amaral contou de que o diretor financeiro abriu o envelope na sua frente e o encontrou vazio era uma mentira deslavada. Era fisicamente impossível. Ela pegou o celular com as mãos trêmulas e discou o número de um telefone pré-pago que comprara na hora do almoço. Do outro lado da cidade, Arthur, que estava sentado ao lado do telefone há horas, atendeu no primeiro toque. Beatriz, seu Arthur. A voz dela era um sussurro urgente e chocado. Eu consegui o vídeo. O senhor não vai acreditar no que eu encontrei. A história do Dr. Amaral não é só estranha, ela é impossível. Ele mentiu. Beatriz arriscou o emprego, a carreira, tudo, para ajudar a pessoa que um dia a ajudou. E você, teria essa coragem? Acreditar em alguém quando o mundo inteiro está contra essa pessoa é um dos maiores testes de caráter que existem. Escreva nos comentários. A justiça vale o risco. Se você acredita que fazer a coisa certa é mais importante do que fazer a coisa fácil. Beatriz fez sua escolha. E agora, ela e Arthur têm a primeira prova. Mas uma mentira descoberta é apenas o começo da batalha. O que eles não sabem é que o buraco é muito, muito mais fundo. A voz de Beatriz, um sussurro urgente e chocado do outro lado da linha, foi como um trovão na noite silenciosa de Arthur. Ele mentiu. Uma frase simples, mas que continha o poder de uma avalanche. A primeira peça do quebra-cabeça, a primeira prova concreta de que sua intuição estava certa, havia sido encontrada. Por um momento, Arthur sentiu uma onda de euforia. Ele não estava louco. Havia uma conspiração. Mas a euforia foi rapidamente substituída por um medo gelado. Provar que um homem como o Dr. Renato Amaral era um mentiroso não era o fim da batalha. Era o começo de uma guerra que ele não tinha a menor ideia de como vencer. Beatriz, você tem certeza absoluta? Ele perguntou a voz baixa, caminhando para o canto mais escuro de sua sala, para que nem mesmo as paredes pudessem ouvir. Certeza absoluta, seu Arthur. Eu vi com meus próprios olhos no vídeo. O Dr. Amaral saiu da sala diamante com o envelope na mão. Ele foi para o corredor leste, que é um ponto cego para aquela câmera. Ficou fora de vista por 3 minutos e 18 segundos. Quando ele voltou, estava de mãos vazias. E o Dr. Cláudio Guedes, o suposto dono do dinheiro, só chegou na sala 8 minutos depois que o senhor já tinha ido embora. A história que o Dr. Amaral contou de que o Dr. Cláudio abriu o envelope na frente dele e o encontrou vazio é uma impossibilidade cronológica. É uma mentira. Arthur processou a informação. O ponto cego, claro. Em um prédio vigiado por centenas de câmeras, sempre existem pontos cegos. E um homem como Amaral certamente conheceria todos eles. O que tem no corredor leste, Beatriz? É o corredor que leva aos elevadores privativos da diretoria e à copa executiva. Então, em algum momento durante aqueles 3 minutos, ele se desfez do envelope, ponderou Arthur, mais para si mesmo do que para ela. Mas isso ainda não prova a minha inocência. Apenas prova que ele mentiu sobre os detalhes. Ele ainda pode dizer que descobriu o roubo sozinho e depois chamou o Dr. Cláudio. Precisamos de mais. Eu sei, disse Beatriz, a voz agora carregada com a adrenalina da caçada. O medo dela parecia ter se transformado em uma determinação feroz. A injustiça a havia fisgado. Estou trabalhando no resto da sua lista. O problema é que cada passo que eu dou fica mais arriscado. O sistema registra tudo, mas eu tive uma ideia. No dia seguinte, Arthur e Helena viveram em um estado de ansiedade suspensa. Cada batida na porta, cada carro que passava mais devagar na rua era um motivo de sobressalto. Eles estavam com medo, mas pela primeira vez desde a acusação havia uma pequena chama de esperança. Eles não estavam mais apenas se defendendo, eles estavam contra-atacando. Enquanto isso, na Inova Corp, Beatriz executava a segunda fase de seu plano. O próximo item da lista de Arthur era o mensageiro. Foi um erro genuíno
ou intencional. Acessar os registros do serviço de mensageria era difícil, mas rastrear o crachá de acesso de um funcionário de baixo escalão era mais fácil. Sob o pretexto de fazer uma auditoria de segurança de rotina para otimizar as rotas internas, ela conseguiu acesso aos logs de passagem de todos os funcionários dos níveis de serviço. Ela encontrou o registro do mensageiro, um rapaz chamado Flávio, e o que ela viu fez seu sangue gelar pela segunda vez. O sistema de controle de acesso era como um mapa digital que mostrava cada porta que o crachá de Flávio abriu naquele dia. Às 2h15 da tarde, o crachá dele foi usado para acessar a doca de correspondência no térreo, onde ele retirou o envelope normal. Às 2h27, o crachá foi usado para abrir a catraca do elevador de serviço com destino ao 42º andar. O andar correto. Beatriz se inclinou sobre a tela, os olhos arregalados. O mensageiro foi para o andar certo primeiro, mas ele não desceu ali. O registro seguinte, às 2h31, mostrava o mesmo crachá sendo usado para acionar o elevador para o subsolo. E só então, às 2h35, ele apareceu na porta do arquivo para fazer a entrega errada para Arthur. Não fazia o menor sentido. Por que um mensageiro subiria 42 andares, chegaria ao destino correto e então, sem sair do elevador, decidiria descer 43 andares para o subsolo para entregar o pacote no lugar errado? Não foi um erro, foi uma decisão deliberada. Alguém, no trajeto entre o térreo e o 42º andar, instruiu aquele mensageiro a mudar o destino e a envolver Arthur na história. O mensageiro não era um simples funcionário que cometeu um engano. Ele era um peão, movido por uma mão invisível. A conspiração estava se aprofundando. Agora, Arthur e Beatriz sabiam que a inclusão dele no drama não fora um acaso. Ele fora escolhido. Mas por quem? Beatriz precisava ir mais fundo. O sistema de mensageria tinha um software de despacho. Cada entrega urgente gerava uma ordem de serviço digital. Encontrar aquela ordem específica seria como procurar um grão de areia. Mas Beatriz era metódica. Ela filtrou as entregas por prioridade alta, diretoria e pelo horário aproximado. E então ela encontrou a ordem de serviço para o envelope do Sr. Cláudio Guedes. Ela abriu o arquivo e viu o que esperava. Destino original, escritório do diretor financeiro, andar 42. Mas ao lado havia uma anotação, uma modificação manual no sistema, um redirecionamento de rota por instrução verbal. E a nova rota era clara. Arquivo morto, subsolo. Entregar em mãos para o responsável, Sr. Arthur. A mudança de rota estava ali, registrada em código no sistema. E o sistema, para a desgraça dos conspiradores, também registrava o terminal e o login do usuário que fazia a alteração. O coração de Beatriz batia descontroladamente. Ela clicou para ver os detalhes do usuário. A modificação fora feita às 2h28 da tarde, exatamente quando o mensageiro estava no elevador, subindo. E o login do usuário que fez a alteração era Cíntia Almeida. Cíntia, a secretária pessoal do Dr. Renato Amaral. A mesma mulher que ligara para Arthur, convocando-o para a armadilha. As peças estavam se conectando. Amaral planejou a cena do crime e sua secretária, Cíntia, preparou o terreno, desviando a arma do crime para as mãos do bode expiatório escolhido. Agora, eles tinham um segundo conspirador, mas a grande questão permanecia. Por quê? Porque toda essa encenação elaborada, arriscando a reputação da empresa, envolvendo múltiplos funcionários, apenas para roubar R$20 mil. A quantia parecia insignificante para justificar um risco tão grande para pessoas em posições tão altas. O roubo parecia uma desculpa para o verdadeiro objetivo, a destruição de Arthur. Mas isso também não fazia sentido. Arthur era um Zé Ninguém. Por que o poderoso doutor Amaral se daria ao trabalho de destruir um pobre arquivista prestes a se aposentar? Beatriz sentia que estava perdendo a peça mais importante do quebra-cabeça. Ela olhou para a lista de Arthur mais uma vez. Faltava o item mais perigoso, a origem do dinheiro. Acessar os registros financeiros era um nível de intrusão completamente diferente.
Se fosse pega ali, não haveria desculpa de manutenção de sistema ou ameaça de phishing. Seria crime corporativo, com consequências legais graves. Mas ela já tinha ido longe demais para parar. A verdade a havia fisgado e ela não conseguiria mais dormir em paz, sabendo que estava tão perto. Usando uma senha de administrador de emergência, que só deveria ser usada em caso de colapso total do sistema, ela entrou no servidor financeiro. Um alarme silencioso provavelmente já estava piscando em algum monitor na sala do chefe de segurança de TI, mas ela esperava ter alguns minutos antes que alguém viesse verificar. Ela não pesquisou por nomes. Pesquisou por valores e datas, requisição de pagamento, bônus de diretoria, data de anteontem. E então ela encontrou uma única requisição que correspondia a AOS Critérios. Ela abriu o arquivo, um documento PDF com assinaturas digitais. A requisição era para um bônus de desempenho extraordinário, em nome de Cláudio Guedes. A aprovação era assinada digitalmente por Renato Amaral. Tudo parecia em ordem. Até que Beatriz olhou para o campo do valor. E o que ela viu fez com que todo o sangue de seu corpo parecesse ter se transformado em gelo. O número no documento oficial não era 20 mil reais, era 200 mil reais. Ela olhou de novo e de novo, achando que seus olhos a enganavam. $200.000,00, um zero a mais, um zero que mudava tudo. De repente, a névoa se dissipou e o plano diabólico se revelou em toda a sua clareza aterrorizante. O crime não era o roubo de 20 mil reais. O crime era o desvio de 200 mil. A encenação, a humilhação pública de Arthur, o escândalo sobre o envelope vazio, tudo fora cuidadosamente orquestrado como uma cortina de fumaça. Eles criaram um drama barulhento e público sobre a perda de 20 mil reais para que ninguém, absolutamente ninguém, pensasse em verificar os documentos originais e descobrir que o verdadeiro desfalque era 10 vezes maior. Eles não estavam tentando esconder um roubo, estavam tentando registrar oficialmente um roubo muito menor para encobrir o verdadeiro. Arthur não era a arma do crime, ele era o truque de mágica, o mágico agitando uma mão para distrair a plateia, enquanto a outra mão fazia o verdadeiro truque. Beatriz sentiu náuseas. A escala daquela maldade, a frieza de usar a vida e a honra de um homem bom que serviu àquela empresa por 35 anos como mero peão de um desfalque, era monstruoso. Ela fechou todas as janelas, apagou seus rastros da melhor forma que pôde e saiu de seu computador, tremendo. Naquela noite, ela se encontrou com Arthur em um parque escuro e deserto, longe de qualquer lugar que eles conhecessem. Ela não precisou dizer muito, apenas entregou a ele um pendrive. Aqui está tudo, seu Arthur. O vídeo, os logs de acesso do mensageiro, a ordem de serviço alterada pela Cíntia e... Ela respirou fundo. A requisição de pagamento original. Arthur pegou o pequeno objeto de plástico que parecia pesar 1 tonelada em sua mão. Eles não roubaram 20 mil, seu Arthur, disse ela. A voz um fio. Eles desviaram 200 mil. O senhor foi a distração para encobrir a diferença de 180 mil reais. Arthur ficou em silêncio, a informação caindo sobre ele como uma laje de concreto. O problema era 100 vezes maior, 1000 vezes mais perigoso do que ele jamais imaginara. Ele não estava mais lutando contra uma acusação injusta de um pequeno roubo. Ele e Beatriz, um arquivista demitido e uma analista de TI júnior, agora tinham em suas mãos a prova de um crime de desfalque massivo, envolvendo o segundo homem mais poderoso da empresa. Eles não estavam mais tentando limpar um nome. Eles estavam sentados em uma bomba atômica que poderia destruir a liderança da Inova Corp. E eles sabiam que as pessoas que fazem esse tipo de coisa não hesitarão em destruir qualquer um que ameace expô-las. A verdade, muitas vezes, não está em um grande segredo, mas em uma pequena coisa que ninguém se deu ao trabalho de olhar.
uma bolha de ar, um registro de acesso, um zero a mais em um documento. Arthur e Beatriz provaram que, se você olhar de perto o suficiente, as mentiras sempre deixam um rastro. Mas o que se faz quando o rastro não leva a um pequeno ladrão, mas a um dragão corporativo? A verdade os libertaria ou os incineraria? O pequeno pendrive na mão de Arthur parecia pulsar com uma energia perigosa na escuridão do parque. 200 mil reais. A verdade era 10 vezes maior e mais suja do que ele imaginara. Ele e Beatriz se despediram com um aceno de cabeça, sem mais palavras, como dois soldados partindo em missões diferentes, sabendo que o perigo agora era seu companheiro constante. O caminho de volta para casa não foi mais de um homem derrotado, mas de um homem aterrorizado. O medo que ele sentia agora não era o da humilhação, mas o da aniquilação. Homens que desviam 200 mil reais não são ladrões comuns. Eles não deixam pontas soltas. Ele e Beatriz eram as duas maiores pontas soltas que se podia imaginar. Quando chegou em casa, Helena o esperava na sala, o rosto pálido sob a luz do abajur. Ela não perguntou nada, apenas olhou para o rosto dele e soube que algo fundamental havia mudado. Arthur sentou-se ao lado dela no sofá, pegou as mãos dela e contou a história que Beatriz havia desvendado. A cada detalhe que ele revelava, o mensageiro redirecionado, a mentira cronológica do vídeo, a ordem de serviço alterada pela secretária e, por fim, o zero a mais no documento de bônus. Ele via os olhos de Helena passarem do medo para o choque, e do choque para uma raiva fria e lúcida. Eles não queriam apenas um bode expiatório, disse Helena, a voz baixa, mas vibrando com indignação. Eles precisavam de um drama, um escândalo sobre 20 mil reais, para que o Conselho Fiscal e os auditores tivessem um crime para investigar e fechassem o caso, satisfeitos. Eles usaram a sua honra, Arthur, como um escudo para a ganância deles. Ela apertou as mãos dele com força. Essa prova que a Beatriz conseguiu, isso muda tudo. Nós temos que ir à polícia. Arthur balançou a cabeça lentamente. Eu pensei nisso, meu amor. Mas pense bem. Nós chegamos lá, um arquivista demitido e uma moça da TI com um pendrive contra o Dr. Renato Amaral, o segundo homem mais poderoso da InovaCorp, com um exército de advogados. Ele dirá que as provas foram forjadas. Dirá que a Beatriz, uma funcionária subalterna, invadiu o sistema por vingança a meu pedido. Ele vai virar o jogo contra nós em um piscar de olhos. Nós seremos os criminosos. E enquanto a polícia investiga, o que você acha que ele fará conosco? Ele nos esmagará antes que a primeira intimação seja emitida. Helena estremeceu. Ele estava certo. Eles estavam lidando com um monstro que controlava a narrativa. A polícia era uma arma lenta e incerta contra um inimigo rápido e letal. Então, o que nós faremos, Arthur? Nós não podemos ficar com essa bomba nas mãos para sempre. Arthur ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos em um ponto invisível na parede. Sua mente, o arquivo vivo de 35 anos de observação silenciosa, estava trabalhando, cruzando dados, analisando pessoas, procurando por uma única peça fora do lugar no grande tabuleiro da InovaCorp. Existe uma outra pessoa nesta história, disse ele finalmente. A peça-chave, o homem cujo nome está em tudo, o Dr. Cláudio Guedes, o diretor financeiro. Mas ele deve estar mancomunado com o Amaral, exclamou Helena. Talvez, disse Arthur. Essa é a aposta. Mas pense bem, se ele é cúmplice, por que toda essa encenação? Eles poderiam simplesmente ter desviado o dinheiro de uma forma mais discreta. Por que criar um escândalo que chama a atenção justamente para o departamento dele? E por que usar o nome dele e não o de um diretor fantasma qualquer na requisição de bônus? Ele se inclinou para a frente, a teoria se formando em sua mente. E se ele não for o cúmplice, mas a próxima vítima? E se o Amaral está de alguma forma enquadrando o Guedes? Talvez o plano final seja descobrir o desfalque dos 200 mil e jogar a culpa toda no diretor financeiro, que convenientemente teve um bônus aprovado em seu nome. O escândalo do meu roubo serviria para duas coisas. Primeiro, desviar os primeiros 180 mil. Segundo, criar um clima de insegurança e de desconfiança no departamento financeiro, preparando o terreno para a queda do chefe.
O Dr. Amaral sairia como o herói que descobriu a corrupção e limpou a empresa. E talvez, só talvez, ele assumiria o cargo de Guedes depois da queda. Era uma teoria complexa, cheia de sies e talvezes, mas fazia um sentido terrível. Era o tipo de jogada de poder cruel e calculista que se esperaria de um homem como Renato Amaral. Nós temos que descobrir de que lado o Dr. Guedes está, concluiu Arthur. Ele é a nossa única chance. Se ele for inocente e se nós pudermos provar a ele que o Amaral está armando para destruí-lo, nós ganhamos um aliado. Um aliado com poder suficiente para levar esta história não para a polícia, mas para o único lugar que o Amaral teme, a sala do conselho de diretores e do CEO. O plano era perigosamente audacioso. Mas como você vai chegar perto dele, Arthur? Perguntou Helena, a ansiedade em sua voz. Você foi banido do prédio. E mesmo que não fosse, um diretor financeiro não recebe um arquivista demitido para um café. Arthur deu um pequeno sorriso, o primeiro em 2 dias. Não, ele não recebe. Mas eu não sou mais apenas um arquivista. Eu sou o homem que passou 35 anos observando os hábitos e as rotinas de todos os homens poderosos daquele prédio. Eu sei onde o Dr. Guedes almoça toda quinta-feira, sozinho. E sei o que ele faz quando está estressado. E acredite em mim, se a minha teoria estiver certa, ele está muito estressado. Na quinta-feira seguinte, Arthur colocou seu plano em ação. Ele não usou o terno caro que o barão lhe comprara em outra vida. Vestiu uma roupa simples, calças de sarja, uma camisa polo, para não chamar a atenção. O palco de sua operação não seria um escritório de luxo, mas um lugar muito mais mundano. O clube de xadrez do centro da cidade. Era um lugar antigo, com cheiro de madeira e de café, frequentado por aposentados, estudantes e alguns poucos homens de negócios que buscavam 1 hora de silêncio para exercitar a mente. Arthur sabia, por ter arquivado seus recibos de mensalidade por anos, que Cláudio Guedes era um enxadrista apaixonado. Era seu refúgio, o lugar onde ele ia para pensar, longe dos telefones e das pressões da Inova Corp. Arthur chegou cedo e se sentou em uma mesa nos fundos, com um tabuleiro à sua frente, fingindo estudar um problema de xadrez em um livro. Ele esperou por quase 1 hora, os nervos à flor da pele, e então ele o viu entrar. Cláudio Guedes parecia 10 anos mais velho do que Arthur se lembrava. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e sua testa estava permanentemente franzida em uma expressão de preocupação. Ele não parecia um conspirador celebrando um golpe bem-sucedido. Parecia um homem carregando o peso do mundo, exatamente como Arthur esperava. Guedes pegou um café e se sentou em uma mesa isolada, também com um tabuleiro, e começou a arrumar as peças, a mente claramente a quilômetros de distância. Aquele era o momento. Arthur se levantou e caminhou lentamente até a mesa dele. Dr. Guedes, com licença. Guedes ergueu os olhos, irritado pela interrupção. Seu rosto passou da irritação para o choque ao reconhecer Arthur. Você! O que você está fazendo aqui? Como ousa falar comigo? Eu sei que a minha presença não é bem-vinda, senhor, disse Arthur, a voz baixa e calma. Mas o senhor precisa me ouvir. Nós dois estamos em um perigo terrível, e eu sou o único que pode provar. Perigo? A única pessoa em perigo aqui é você, seu ladrão. Saia daqui agora ou eu chamo a segurança do clube. Faça isso, disse Arthur sem se mover. Chame, e quando eles chegarem, eu vou perguntar em voz alta por que o senhor não estranhou receber a notícia de que um bônus de 20 mil reais foi roubado, quando o senhor sabe muito bem que o documento que o senhor mesmo assinou era de 200 mil. A frase atingiu Cláudio Guedes como um soco. A cor sumiu de seu rosto. Ele olhou para os lados, apavorado, para ver se mais alguém tinha ouvido. Ele agarrou o braço de Arthur. Sente-se, ele sibilou, a voz um misto de fúria e de pânico. E fale baixo. O que diabos você sabe? Arthur se sentou. Ele havia capturado o rei. Eu sei de tudo, senhor. Sei que o Dr. Amaral e a secretária dele, Cíntia, armaram o roubo dos 20 mil
para encobrir o desvio dos outros 180.000. E sei que eles usaram a mim para criar o escândalo, e o Senhor para assinar a papelada. Eles estão nos usando um contra o outro. Eu sou o bode expiatório descartável. E o Senhor, me perdoe a franqueza, é o bode expiatório principal. Aquele que vai levar a culpa pelo desfalque quando o Amaral decidir que é a hora certa de descobrir o crime e entregá-lo de bandeja para o conselho. Guedes o encarava a boca seca. Ele não negou. Ele não podia negar. Como você sabe disso? Ele sussurrou. Eu tenho provas, disse Arthur simplesmente. Tenho o vídeo que prova que o Amaral mentiu. Tenho o registro que prova que a secretária dele desviou o envelope para mim. E eu tenho uma cópia digital do documento original de R$200.000. O diretor financeiro, um homem acostumado a lidar com números de 9 dígitos, parecia que ia desmaiar. Ele enterrou o rosto nas mãos. Eu sabia, ele murmurou. Eu sabia que tinha algo errado. O Amaral me pressionou para assinar aquele bônus. Disse que era uma manobra contábil para um projeto sigiloso. Depois, quando o escândalo do seu roubo estourou, ele me disse para ficar quieto, que estava tudo sob controle. Eu me senti sujo, mas tive medo. Ele é um homem perigoso, Arthur. Eu sei disso melhor do que ninguém, disse Arthur. Mas agora o senhor tem uma escolha. Pode continuar com medo, esperar em silêncio, até que ele decida usá-lo como escudo e destruí-lo. Ou pode lutar. Eu tenho as balas, mas o senhor tem a arma. O senhor tem o acesso. O senhor tem a credibilidade para levar isso às pessoas certas. Cláudio Guedes ergueu a cabeça. O pânico em seus olhos estava sendo lentamente substituído por uma resolução fria. A resolução de um homem encurralado que decide morder de volta. Quem são as pessoas certas? Não o conselho todo. É grande demais. Pode haver aliados do Amaral lá. Precisamos de uma pessoa acima de qualquer suspeita. Uma pessoa que tenha mais poder que o Renato Amaral e que tenha motivos para querer vê-lo cair, disse Arthur. Só existe uma pessoa assim na Inova Corp, sussurrou Guedes, o nome parecendo quase perigoso de se pronunciar. O fundador, o presidente do conselho, o homem que se aposentou, mas que ainda possui a maior parte das ações e que pode demitir o CEO com um telefonema. O velho Ricardo Monteiro. Arthur assentiu. Exatamente. O problema é que ninguém chega perto de Ricardo Monteiro. Ele vive recluso. Como nós vamos apresentar essas provas para ele? Cláudio Guedes olhou para o tabuleiro de xadrez entre eles. Um pequeno sorriso, o primeiro em semanas, surgiu em seus lábios. Ricardo Monteiro pode ser um recluso, mas eu conheço a sua única fraqueza, a mesma que a minha. Ele apontou para o rei de marfim sobre o tabuleiro. Ele é um grande mestre, e uma vez por ano, ele organiza um torneio de xadrez secreto, apenas para convidados. Um torneio que acontece neste fim de semana. E eu, por acaso, sou um dos convidados. A coragem de se aproximar de um superior poderoso, não como um subordinado, mas como um igual, pode mudar o curso de uma guerra. Arthur, o velhinho do arquivo, encontrou essa coragem e virou o jogo. E você já teve que enfrentar um gigante no seu trabalho ou na sua vida? Conte pra gente nos comentários e escreva. Coragem é a minha melhor jogada, porque cada vez que agimos apesar do medo, movemos uma peça importante no nosso próprio tabuleiro. Agora, o palco está montado para o checkmate, mas em um jogo de xadrez, com jogadores tão poderosos, uma única jogada errada pode significar a perda não só da partida, mas de tudo. O ar, na antiga fazenda de café, aninhada em um vale escondido a 2 horas da cidade, era diferente de tudo que Arthur conhecia. Cheirava a terra molhada, a flores silvestres e a dinheiro antigo. A propriedade, que pertencia à família Monteiro há gerações, era o cenário do lendário torneio de xadrez do presidente. Não havia sinais nem placas. O convite era um sussurro,
e a localização um segredo guardado a 7 chaves. Carros de luxo, sedãs pretos com vidros escuros, deslizavam silenciosamente por uma estrada de terra perfeitamente mantida, desaparecendo sob a copa de árvores centenárias. Aquele não era um lugar para arquivistas demitidos. Era um santuário para os reis do mundo corporativo. Arthur estava no banco do carona do Jaguar de Cláudio Guedes, sentindo-se como um impostor em um baile de máscaras. Ele vestia um terno emprestado pelo próprio diretor financeiro, ligeiramente largo nos ombros, mas que lhe conferia uma aura de respeitabilidade que ele não sentia. O pendrive, a bomba relógio digital, estava guardado no bolso interno do paletó, o pequeno volume de plástico parecendo queimar através do tecido. "O plano é simples, Arthur", disse Guedes pela 10ª vez, a voz tensa, as mãos segurando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Eu entro primeiro. Você é meu convidado, um consultor de investimentos e especialista em teoria dos jogos. Ninguém vai questionar. O torneio acontece no salão principal da Casa Grande. O Ricardo fica em uma mesa no centro, como um rei. Ele joga algumas partidas, mas principalmente observa. Ele odeia ser interrompido quando está concentrado. O momento certo será durante o intervalo do almoço. Ele sempre se retira para a biblioteca para tomar um conhaque e analisar as jogadas. A biblioteca é o nosso alvo. Eu vou criar uma distração no salão principal, vou passar mal, qualquer coisa que atraia a atenção dos seguranças. Isso lhe dará uma janela de talvez 2, 3 minutos para entrar na biblioteca e falar com ele. É a nossa única chance." O plano parecia saído de um filme de espionagem. Frágil, arriscado. Uma centena de coisas poderiam dar errado. Mas olhando para o rosto pálido e determinado de Guedes, Arthur sabia que eles não tinham outra opção. Eram 2 homens encurralados, fazendo a jogada mais desesperada de suas vidas. A Casa Grande era uma visão de tirar o fôlego. Uma mansão colonial perfeitamente preservada, com varandas brancas e paredes de um ocre suave. Homens de terno preto e com fones de ouvido discretos guardavam todas as entradas. O ar de camaradagem entre os convidados era uma fina camada de verniz sobre uma competição feroz, não apenas no xadrez, mas em status, em poder. Arthur sentiu o peso opressivo daquele ambiente, um lugar onde um homem como ele era menos que um grão de poeira. Cláudio Guedes, no entanto, era um deles. Foi cumprimentado com acenos de cabeça, sorrisos respeitosos. Ele guiou Arthur através de um pátio interno com uma fonte murmurante até o salão principal. O lugar era magnífico, com um pé direito altíssimo, paredes forradas de jacarandá e um silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo clique suave das peças de xadrez nos tabuleiros e pelo tic-tac de um relógio de pêndulo antigo. Cerca de 20 homens, os titãs da indústria e do mercado financeiro, estavam sentados em mesas de mogno, os rostos contraídos em uma concentração profunda. E no centro de tudo estava Ricardo Monteiro. Arthur o viu pela primeira vez. Ele não parecia um bilionário recluso. Parecia um velho professor de história. Tinha uns 70 e poucos anos, usava um cardigã de lã sobre uma camisa simples, e seus cabelos brancos eram desgrenhados. Mas seus olhos eram de um azul pálido, quase transparente, e pareciam enxergar não apenas as peças no tabuleiro, mas os pensamentos, as fraquezas e as intenções de todos na sala. Havia uma aura de poder calmo e absoluto ao seu redor que fazia o poder barulhento e agressivo de Renato Amaral parecer a birra de uma criança. Arthur e Guedes se sentaram em uma mesa de observação. As horas se arrastaram. Arthur assistiu a partidas de xadrez de um nível que ele mal conseguia acompanhar. Ele viu Guedes jogar, a mente do diretor financeiro, acostumada a calcular riscos e a prever movimentos do mercado, perfeitamente à vontade naquele campo de batalha de 64 casas. Mas Arthur não conseguia se concentrar no jogo. Seus olhos estavam fixos no relógio, esperando pelo intervalo, e sua mente estava em alerta máximo, procurando por um rosto que ele temia mais do que tudo
encontrar ali. E então ele o viu, entrando no salão com a confiança de quem é dono do lugar, sorrindo e apertando a mão de outro diretor. Estava ele, Dr. Renato Amaral. O coração de Arthur parou. Ele não havia contado com aquilo. Amaral não era conhecido por ser um enxadrista. Sua presença ali era inesperada e perigosa. Guedes também o viu, e uma sombra de pânico cruzou seu rosto. Ele olhou para Arthur e o recado em seus olhos era claro: não faça nada. Fique invisível. Mas a invisibilidade de Arthur havia acabado. Amaral, enquanto circulava pelo salão, de repente parou. Seus olhos, afiados como os de uma águia, varreram a sala e por um instante pousaram em Arthur. Houve uma fração de segundo de incredulidade, seguida por um estreitamento de olhos, uma contração de desprezo e de fúria. Amaral não se aproximou. Ele apenas deu um sorriso fino, quase imperceptível, um sorriso que dizia: eu te vi, você não deveria estar aqui, e você vai se arrepender. Arthur sentiu um suor frio escorrer por sua nuca. O predador sabia que a presa estava em seu território. O jogo acabara de se tornar infinitamente mais perigoso. Ele tentou se encolher em sua cadeira, tentou desviar o olhar, mas sentia os olhos de Amaral sobre si, mesmo quando ele estava de costas. Finalmente o relógio de pêndulo bateu meio-dia. O grande mestre Ricardo Monteiro se levantou, um sinal de que o intervalo para o almoço havia começado. O silêncio foi quebrado por conversas em voz baixa, cadeiras sendo arrastadas. Conforme o plano, Monteiro se dirigiu para uma grande porta de madeira entalhada no fundo do salão, a biblioteca. Guedes olhou para Arthur. É agora ou nunca, ele sussurrou. Me dê 5 minutos. Enquanto os convidados se dirigiam para a sala de jantar, Guedes caminhou na direção oposta, para o centro do salão. E então ele executou sua parte. Ele soltou um gemido alto, levou a mão ao peito e cambaleou, esbarrando em uma mesinha de canto e derrubando um vaso de flores que se espatifou no chão com um barulho enorme. A cena foi dramática. Imediatamente, 2 seguranças correram em sua direção. Outros convidados se aproximaram, preocupados. Meu coração! Eu não estou bem! Gemeu Guedes, caindo de joelhos. Foi a distração perfeita. Toda a atenção da sala, incluindo a dos seguranças que guardavam a porta da biblioteca, estava voltada para o diretor financeiro infartando. Arthur soube que aquela era sua única janela. Com o coração martelando contra as costelas, ele se levantou e, movendo-se pelas sombras perto da parede, contornou a multidão e deslizou para dentro da biblioteca, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O contraste era imediato. A biblioteca era um santuário de silêncio e de conhecimento. As paredes eram forradas do chão ao teto com livros de capa de couro. Um leve cheiro de conhaque e de charuto pairava no ar. E lá, de costas para a porta, em frente a uma grande lareira apagada, estava Ricardo Monteiro. Ele segurava um pequeno copo de conhaque e observava um magnífico tabuleiro de xadrez de mármore sobre uma mesa, onde as peças estavam dispostas no meio de uma partida complexa. Arthur respirou fundo. Era agora. Ele precisava falar. Mas antes que pudesse emitir um som, uma voz atrás dele, fria e cheia de veneno, o paralisou. Eu não faria isso se fosse você. Arthur se virou lentamente. Bloqueando a porta com um sorriso de predador no rosto, estava Renato Amaral. Ele não fora enganado pela distração. Que cena comovente a do nosso amigo Guedes, sibilou Amaral, a voz baixa para não alertar Monteiro. Mas eu sei o que vocês dois estão tramando. Você realmente achou que podia chegar até aqui, seu velho tolo? Realmente achou que um rato do subsolo como você poderia entrar no palácio e falar com o rei? Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Arthur. Eu vou lhe dar uma chance, por respeito à sua idade. Dê meia volta agora. Saia desta sala, saia desta fazenda, desapareça. Esqueça o que você acha que sabe. Em troca, eu talvez esqueça de mandar a polícia revistar a casa da sua esposa doente. Talvez. Mas se você der mais um passo na direção daquele homem, eu juro por tudo o que é mais sagrado que eu vou destruir não apenas você, mas tudo e todos que você ama. Eu vou transformar a sua vida em um inferno tão profundo que você vai implorar pela paz do túmulo. Fui claro? A ameaça era brutal.
direta e, Arthur sabia, completamente sincera. A menção a Helena, sua esposa frágil, foi um golpe baixo e covarde, projetado para paralisá-lo com o medo. E por um segundo funcionou. Arthur sentiu o terror puro, a vontade de correr, de se proteger, de proteger sua família. Ele olhou para o rosto de Amaral, contorcido em uma máscara de ódio e de poder. Mas então, algo dentro de Arthur, algo que ele não sabia que existia, se recusou a ceder. Era a memória do respeito em seus próprios olhos quando olhava para si mesmo no espelho. Era a fé inabalável nos olhos de Helena. Era a coragem nos olhos de Beatriz. Ele já tinha perdido tudo. A única coisa que lhe restava era a sua dignidade, e ele não a entregaria. Arthur ergueu o queixo, olhou diretamente nos olhos de Renato Amaral, e pela primeira vez não havia medo em seu olhar. Havia apenas uma calma fria, a calma de um homem que já passou pelo pior e sobreviveu. Não, disse Arthur, a voz firme e clara, ecoando no silêncio da biblioteca. Eu não fui claro, Dr. Amaral. O senhor é que não entendeu. O seu tempo de dar ordens e de fazer ameaças acabou. O jogo terminou. A ousadia da resposta, a insubordinação absoluta de um homem que ele considerava menos que um inseto, chocou Amaral, deixando-o momentaneamente sem palavras. E foi essa pequena pausa, essa quebra na sua armadura de intimidação que causou a virada, porque a troca de palavras, embora em voz baixa, não passou despercebida. Do outro lado da sala, a figura quieta em frente à lareira se moveu. Ricardo Monteiro se virou lentamente, o copo de conhaque na mão, os olhos azuis e penetrantes passando de um Amaral furioso para um Arthur desafiador. Renato, disse o velho, a voz calma, mas carregada de uma autoridade que congelou o ar. Que jogo exatamente acabou? A pergunta pairou no ar. Uma peça de xadrez colocada no centro do tabuleiro, forçando uma jogada que mudaria o destino de todos na sala. Amaral estava encurralado. E Arthur, o humilde peão que havia atravessado o tabuleiro inteiro, estava a uma casa de se tornar rei. Você já esteve em uma situação onde teve que enfrentar seu maior medo, seu maior opressor cara a cara. Aquele momento em que fugir não é mais uma opção, e a única coisa que você pode fazer é fincar os pés no chão e lutar. É um momento que nos define. Compartilhe sua força nos comentários e escreva: eu não fujo da luta. Porque a história de Arthur nos mostra que a verdadeira força não está em nunca ter medo, mas em agir apesar dele. O rei fez a sua pergunta. E a resposta que virá a seguir vai derrubar o castelo. A pergunta de Ricardo Monteiro caiu na biblioteca silenciosa com o peso de uma peça de chumbo. Que jogo exatamente acabou? Por um instante, o tempo congelou. Os três homens formavam um triângulo de tensão. O rei, o bispo traidor e o peão que havia chegado à oitava fileira. O rosto de Renato Amaral passou por uma dúzia de microexpressões em um segundo, da fúria arrogante para o choque, do choque para o pânico contido. Ele estava encurralado na frente da única pessoa no mundo que ele não podia intimidar, enganar ou subjugar. Ele precisava fazer uma jogada. E rápido, ele se recompôs, forçando um sorriso que parecia mais um esgar de dor. Ricardo, 1000 perdões por esta interrupção desagradável, disse ele, a voz oleosa tentando soar calma e no controle. Este homem, como eu ia dizendo, é um ex-funcionário. Infelizmente foi demitido por roubo na semana passada. Parece que o coitado ficou desequilibrado, está me perseguindo com teorias da conspiração. Eu estava apenas pedindo, com toda a educação, para que ele se retirasse e não viesse a incomodar o seu descanso. Ele tentou pintar a cena como um ato de lealdade. Ele, o fiel guardião, protegendo seu mestre de um louco importuno. Ricardo Monteiro não desviou os olhos de Arthur. Ele ignorou a explicação de Amaral completamente, como se fosse o zumbido de um mosquito. Ele olhou para o rosto do velho arquivista, para a dignidade tranquila em seus olhos, e viu algo que não condizia com a descrição de um ladrão desequilibrado. Ele viu convicção. O senhor me parece tudo menos desequilibrado, disse Monteiro a Arthur, a voz calma. O Dr. Amaral diz que um jogo acabou, e o senhor concordou. Eu gostaria de ouvir as regras desse jogo, da sua perspectiva. Aquela era a abertura, a única que ele teria.
Arthur sentiu o olhar de Amaral queimando sua pele, um olhar que prometia uma morte lenta e dolorosa. Mas ele também sentiu o olhar de Monteiro, um olhar que exigia apenas uma coisa: a verdade, lógica e sem adornos. Ele respirou fundo, não mais como a vítima, mas como o narrador da história. Com todo o respeito, senhor Monteiro, começou Arthur, a voz firme, usando a linguagem que ele sabia que um mestre do xadrez entenderia. O Dr. Amaral está certo. Um jogo complexo, jogado nas sombras da sua empresa, de fato acabou. E como em uma partida de xadrez, a jogada mais importante não foi a mais barulhenta. Eu não sou um ladrão. Eu sou a peça que foi sacrificada no início da partida. Um peão oferecido em troca de uma vantagem estratégica, para que o verdadeiro jogador pudesse dar o cheque-mate no patrimônio da Inova Corp. A metáfora funcionou. Um brilho de interesse intenso surgiu nos olhos azuis de Ricardo Monteiro. Uma analogia fascinante, disse ele. Por favor, me mostre a partida. Renato, isso é um absurdo. Você vai dar ouvidos a este... Começou Amaral em pânico. Silêncio, disse Monteiro, sem erguer a voz, mas com uma autoridade que fez Amaral se calar instantaneamente. Ele apontou para uma poltrona de couro. Sente-se, Renato, e não diga mais uma palavra até que eu lhe autorize. Amaral, pálido de fúria, obedeceu. Prossiga, senhor, disse Monteiro a Arthur. Arthur dos Santos. Prossiga, senhor Arthur. Arthur não se apressou. Com a calma de um arquivista abrindo um documento frágil, ele narrou os fatos, não como uma história de sofrimento, mas como uma análise de jogadas. A abertura do jogo foi um envelope, supostamente contendo R$20.000, que foi intencionalmente desviado para as minhas mãos por uma ordem direta da secretária do Dr. Amaral, Cíntia. A segunda jogada, continuou ele, foi a minha humilhação pública e demissão. Um ataque barulhento e vistoso. O sacrifício do peão, projetado para atrair todos os olhares para um canto do tabuleiro, enquanto a verdadeira ameaça se desenvolvia no lado oposto. E qual era a verdadeira ameaça? Perguntou Monteiro, completamente absorto. A verdadeira ameaça, a combinação que ninguém deveria ver, está aqui. Arthur tirou o pendrive do bolso. Senhor Monteiro, com a sua permissão, eu gostaria de usar o seu computador. Monteiro apontou para um laptop de última geração sobre uma escrivaninha. Esteja à vontade. Sob o olhar horrorizado de Amaral, Arthur conectou o pendrive. Ele não abriu o vídeo primeiro. Abriu o arquivo PDF da requisição financeira. Esta, senhor, é uma cópia do documento oficial do bônus. Como pode ver, aprovado e assinado digitalmente pelo Dr. Amaral, em nome do Dr. Guedes. Por favor, note o valor. Ricardo Monteiro se inclinou, colocou seus óculos de leitura e olhou para a tela. Seus olhos se estreitaram. R$200.000. Exatamente, disse Arthur. O escândalo que custou meu emprego, minha honra e 35 anos de serviço foi por causa de 20.000. Mas o documento que o justifica fala em 200.000. Uma diferença de 180.000, que evaporou entre o papel e a realidade. Isso é uma montagem, gritou Amaral, levantando-se da poltrona. Esse velho decrépito forjou esse documento. É uma farsa. Monteiro ergueu uma mão e Amaral se calou novamente, tremendo de raiva. O velho olhou para o documento digital, para as assinaturas criptografadas, para os registros de data e hora. Ele era um homem de tecnologia. Ele sabia que aquele documento era genuíno. Um documento pode ser contestado, disse Arthur calmamente. Mas a cronologia não. E é aqui, senhor Monteiro, que vem o checkmate. E então, ele deu 2 cliques e abriu o arquivo de vídeo. A gravação da câmera de segurança começou a passar na tela grande do monitor, em um silêncio absoluto. A biblioteca se encheu com as imagens fantasmagóricas do corredor do 42º andar. Eles viram Arthur chegar e entregar o envelope. Viram Amaral sair com o envelope na mão, desaparecer no ponto cego e voltar de mãos vazias. E, finalmente, viram Cláudio Guedes chegar para a reunião, minutos depois. A prova era irrefutável, visual e brutal. A mentira de Amaral, o pilar de toda a acusação, desmoronou em tempo real, diante do juiz supremo da empresa. Quando o vídeo terminou, ninguém disse nada.
Renato Amaral estava branco como o papel. Ele não estava mais tremendo de raiva. Estava tremendo de medo. Não havia mais jogadas. Não havia mais defesas. O rei estava nu, exposto no centro do tabuleiro. Cheque mate. Ricardo Monteiro se recostou em sua poltrona. Ele não gritou. Sua fúria era uma força da natureza muito mais fria e assustadora. Era a fúria do Criador, cuja criação fora corrompida por dentro. Ele olhou para Renato Amaral, não com raiva, mas com um desprezo gelado, o tipo de olhar que se dá a algo que já não se considera mais humano. Ele pegou seu telefone pessoal. Júlio, disse ele a voz baixa, venha para a biblioteca. Agora, traga mais 2 homens. O Dr. Amaral não trabalha mais para a Inova Corp. Quero que o escoltem para fora desta propriedade imediatamente. Cancelem todos os seus acessos, cartões e senhas. E, Júlio, avise a nossa equipe jurídica para preparar um processo criminal por fraude e desfalque. Quero que eles sejam implacáveis. Amaral desabou na poltrona, um homem quebrado. Os seguranças chegaram, silenciosos e eficientes. Eles o levantaram, um de cada lado, e o levaram para fora da biblioteca sem que ele dissesse uma única palavra, o rosto uma máscara de choque e de ruína. A porta se fechou e o silêncio voltou, agora limpo, purificado. Ricardo Monteiro se virou para Arthur. Senhor Arthur dos Santos, disse ele formalmente, eu lhe devo um pedido de desculpas, em nome da empresa que eu fundei e em meu nome pessoal. A sua honra será restaurada publicamente e o seu serviço de 35 anos será devidamente reconhecido. Agora, por favor, sente-se e me conte o resto da história. Quero saber tudo, principalmente sobre a jovem da TI. Na segunda-feira seguinte, um e-mail, enviado pessoalmente do endereço de Ricardo Monteiro, chegou à caixa de entrada de todos os funcionários da Inova Corp, do CEO ao estagiário. O e-mail anunciava a criação de um novo departamento, inédito na história da empresa. O Departamento de Integridade e Auditoria Corporativa, um órgão independente que responderia diretamente ao presidente do conselho. Sua missão, ser o guardião da ética e dos valores da companhia, com poder para investigar qualquer funcionário, em qualquer nível. E seu primeiro diretor, com um salário de 7 dígitos e com o poder de veto sobre as decisões da diretoria executiva, era o senhor Arthur dos Santos. A notícia caiu como uma bomba, gerando uma onda de choque que foi do subsolo à cobertura. Arthur, o velhinho do arquivo, era agora um dos homens mais poderosos da empresa. Ele aceitou o cargo com uma condição, que sua velha amiga Beatriz fosse promovida a chefe de segurança cibernética com uma equipe e um orçamento para transformar a Inova Corp em uma fortaleza digital. Ricardo Monteiro concordou na hora. Arthur nunca se mudou para um escritório de luxo no 42º andar. Ele manteve sua sala no subsolo, no arquivo, que ele reformou, transformando-a em um centro de comando silencioso e eficiente. Ele não se tornou um tirano. Ele se tornou o que sempre foi, um guardião. Mas agora, em vez de guardar caixas de papel, ele guardava a alma da empresa. Sua vida mudou. Com a segurança financeira, a saúde de Helena melhorou. Eles viajaram, compraram uma casinha com um jardim maior e viveram a aposentadoria com que sempre sonharam, mesmo que Arthur ainda fosse oficialmente o diretor mais temido da Inova Corp. Alguns meses depois, Ricardo Monteiro o visitou no arquivo. Sabe, Arthur, disse o velho olhando para as estantes de metal, eu nunca entendi por que você quis ficar aqui embaixo. Arthur sorriu enquanto mostrava ao seu neto de 8 anos como mover o cavalo em um pequeno tabuleiro de xadrez sobre sua mesa. Porque aqui, Ricardo, é onde a verdade está guardada. E isso me lembra todos os dias que em qualquer jogo, seja na vida ou no xadrez, não existe peça insignificante. Às vezes, o peão mais humilde é aquele que atravessa o tabuleiro inteiro para dar o cheque-mate. A história de Arthur nos ensina que a integridade é uma armadura silenciosa e a verdade uma arma paciente. Em um mundo que muitas vezes valoriza o barulho e a aparência, a coragem de um homem quieto, armado com fatos e com dignidade, pode derrubar o mais alto dos impérios de mentira. Se esta jornada de justiça e de coragem
mensagem ressoou em você, se você acredita que, no final das contas, o caráter é o ativo mais valioso que possuímos, junte-se à nossa comunidade. Se inscreva no canal para mais histórias que nos inspiram a ser a melhor versão de nós mesmos. Deixe o seu like para que esta mensagem de esperança chegue a mais pessoas. Obrigado por sua companhia. E lembre-se sempre, no seu próprio tabuleiro da vida, não importa qual peça você acredita ser. O que importa é jogar cada partida com coragem e com honra. Até a próxima.